Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro. Estamos na 26ª semana do Tempo Comum e hoje fazemos memória dos santos André de Soveral, Ambrósio Francisco, presbíteros e companheiros mártires. No século XVII, durante a dominação holandesa no nordeste do Brasil, as comunidades católicas nascentes foram perseguidas. No Rio Grande do Norte, alguns fiéis da paróquia de Cunhaú, juntamente com seu pároco, Padre André de Soveral, foram mortos durante a celebração da Santa Missa, no dia 16 de julho de 1645. Outro grupo de fiéis de Natal foi trucidado às margens do rio Uruguai, juntamente com o pároco Padre Ambrósio Francisco Ferro, no dia 3 de outubro, no mesmo ano. Entre os martirizados havia um casal, 14 adultos, 8 jovens e 4 crianças. As últimas palavras do leigo Mateus Moreira, ao lhes ser arrancado o coração, foram: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Por isso, com a aprovação da Santa Sé, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil o declarou patrono dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. São João Paulo II, ao beatificá-los no dia 5 de março de 2000, chamou-os de protomártires do Brasil. Foram canonizados em Roma pelo Papa Francisco em 15 de outubro de 2017. Então, santos André de Soverval, Ambrósio, Francisco, presbíteros, companheiros mártires, rogai por nós. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que estiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrares numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma terá tratado com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós temos aqui Jesus, o Senhor Jesus, escolhendo outros 72 discípulos e os enviou na sua frente nas cidades que ele ia próprio. Eram pessoas que iriam preparar também o caminho do Senhor. Essas 36 duplas, 72 discípulos, também ali no livro de Números a gente vai ter uma referência a esses 72 que profetizaram, né? E ele dá algumas orientações. Bom, primeiro ele constata que a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Então, até hoje, a gente pede trabalhadores para a colheita, para essa messe, que é grande, mas poucos trabalhadores, né? E aí ele fala uma questão muito interessante. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Isso mostra também as dificuldades que o profeta, o discípulo missionário certamente vai ser acometido por muitas dificuldades. Então, diante disso, ele precisa se preparar. Então, ele vai como cordeiro no meio de lobos. Não se apegue a nada, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém, não por ser antipático, mas pela pressa, pela urgência de evangelizar. Em qualquer casa, entre entrar e dizer: a paz esteja nessa casa. Então, o cristão, ele é um mensageiro da paz. Jesus é o príncipe da paz.
E o cristão é alguém que deve sempre levar a paz. Jamais o ódio, a guerra, a intolerância, não. É sempre a paz, o amor. É isso que o cristão deve levar. E quando não fores bem recebido, sacudir a poeira. E às vezes também uma reflexão interessante, que outro dia eu estava refletindo ali junto a um biblista, em que ele falava também dessa perspectiva de sacudir a poeira dos pés, também no sentido de você não levar aquelas mágoas, não levar aquela experiência negativa, porque você vai continuar, isso não pode atrapalhar a sua missão, a sua alegria na missão. Então você tem sempre que levar a sua missão com alegria, né? Mesmo que alguns momentos, algumas casas não dê certo, ou você não seja bem recebido, mas continue a sua caminhada com alegria. Sacude a poeira e continue a caminhada, porque certamente vale a pena a missão. Apesar de todas as dificuldades, vale a pena a missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Hoje, na São Benedito, na comunidade São Benedito, teremos o segundo dia do Tríduo. Não percam o Padre José Carlos Lima, meu antecessor, e que estará lá celebrando o segundo dia do Tríduo em preparação a São Benedito, na comunidade São Benedito, ali da Casa Verde. Um abençoado dia para todos vocês.